aqui ao Centro Sai Baba de Copacabana, que faz parte da organização Shri Satya Sai Baba Internacional. Essa organização foi fundada pelo próprio Sai Baba e presidida por ele no seu corpo físico, até que ele desativou esse corpo. Eu gosto de falar que ele desativou o corpo, né? Porque o Sai Baba é a consciência plena que está em tudo, está em nós aqui agora. Em determinado momento ele entendeu que ele podia desativar aquele corpo. O Sai Baba diz que existe uma finalidade para essa organização. E a finalidade para essa organização é a seguinte: os membros que dela participam devem buscar o despertar da consciência divina nessa encarnação. Nós devemos acreditar na divindade dele, que ele é um avatar ou encarnação divina, que nós somos o mesmo que ele. A diferença é que não temos consciência disso, e ele tem. Daí o terceiro ponto, muito importante para a gente hoje, para que a gente tire o máximo de proveito desse encontro. Ele diz que nós devemos acreditar que nessa vida nós podemos despertar essa consciência da unidade em Deus. Não precisam responder o que eu vou perguntar agora, mas será que você trouxe essa aspiração para esse encontro? Quando eu perguntei qual a sua motivação, será que foi essa? Ou foi outra, diferente? É muito importante que eu coloque essa questão logo de início. Swami diz assim: eu tenho tanto para dar para vocês, mas vocês me pedem tão pouco, tão pouco. E se alguém pediu para melhorar a saúde, se alguém pediu por uma cura, se alguém pediu para transformar a situação financeira, melhorar um relacionamento, nada disso é ruim de forma alguma. Mas será que a gente não lembra de Jesus quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado? Buscar em primeiro lugar o despertar da consciência divina, porque quando essa consciência desperta, as trevas desaparecem e a luz prevalece. Então eu faço um pedido para vocês, que a partir de agora tenhamos essa aspiração, que a gente atenda esse pedido de Swami, que estejamos aqui juntos, muito menos para atender aquilo que é uma demanda do nosso ego, e muito mais para atender a verdadeira demanda da nossa alma, que é perceber-se como a própria divindade, aquilo que nós somos. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi do meu amigo muito querido, Tiago Leão, neto do professor Hermógenes. Ele conta que falaram assim para um Swami, eu não lembro qual Swami: eu fico admirado como o Senhor consegue renunciar ao mundo. E o Swami respondeu assim: sou eu que fico admirado quando eu vejo as pessoas renunciando a Deus. Que a gente não renuncie a Deus em prol do mundo nesse encontro, que a gente renuncie ao mundo, e eu vou falar sobre o que é renúncia em benefício do despertar da consciência divina. E Sai Baba diz que para que isso seja possível, existe algo que é fundamental. Não é somente importante, é fundamental. É o sadhana. Sadhana quer dizer disciplina. Disciplina espiritual. Qual a diferença de fundamental para importante? O que é fundamental não pode ser substituído. O que é importante pode ser substituído por outra coisa importante. Então o sadhana é fundamental. Então, antes da gente entrar no nosso tema, compreendendo o karma e percebendo-se livre, a gente vai cantar o Gayatri 3 vezes, depois o Sai Gayatri 3 vezes, e depois o Asatoma também 3 vezes. Então nos preparamos, apoiando os pés no chão, colocando a coluna ereta.
Ó Mãe Divina, afasta a escuridão dos nossos corações, ilumina o nosso ser interno, dai-nos um claro intelecto para que a sua imagem possa sempre se refletir. Purva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Purva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurghuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Sai, Gayatri, que nós possamos conhecer ou compreender o Supremo Senhor Sai como a divindade suprema. Para isso que possamos meditar no Senhor da Verdade, que o Senhor Sai fertilize o nosso intelecto de tal forma que nossa inteligência floresça em sabedoria e nos iluminemos. Om Saishwaraya Vismahe Satyadevaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tana Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. A tradução de Asatoma é a seguinte: Senhor, do irreal nos conduz ao real, das trevas nos conduz à luz e da morte nos conduza à imortalidade. Swami comenta essa oração dizendo assim: deste mundo transitório, leva-me ao mundo eterno da bem-aventurança. Dá-me a refulgência de tua graça e ilumina minha alma com a verdade. Libera-me da dor do nascimento e da morte. Destrói os desejos da minha mente, que são os que produzem as sementes do nascimento. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotigamaya Mrityorma Amritangamaya. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotigamaya Mrityorma Amritangamaya. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotigamaya Mrityorma Amritangamaya. Om
interessante a gente observar os comentários do Sai Baba sobre essa oração, essa toma, e lembrar que ele diz que devemos sempre praticar o yoga da tríplice pureza, isso é, o unir-se a Deus ou perceber-se como um ser divino a partir da prática da tríplice pureza, que é a coerência de pensamento, palavra e ação. Então percebam como a aspiração que eu estou propondo para todo mundo hoje tem relação com essa oração. Eu busco além da ilusão. Eu busco me desiludir. Nosso querido professor Hermógenes nos ensinou assim: a pessoa que realmente ama a Deus adora a desilusão. Desilusão, desilusão. Precisa terminar com a ilusão de que somos diferentes de Deus, ou de que somos separados de Deus. Para isso a gente precisa gerar motivação. A maior parte de nós, ou da humanidade, está presa nessa condição. A gente acha que pensa, a gente acha que raciocina, a gente acha que está discernindo, mas a maior parte do tempo é um condicionamento mental que está definindo como essa personalidade fala e como essa personalidade age. E a gente não se dá conta disso. A gente acha que é a gente que está pensando, que é a gente que está escolhendo. Mais adiante eu vou estar comentando, esclarecendo mais o que são os pensamentos condicionados. Depois vem os pensamentos deliberados. Quando a gente começa a deliberar sobre o condicionamento, quando eu me dou conta que a minha mente é um aglomerado de pensamentos, é assim que o Sai Baba define a mente. A mente pensante é um aglomerado de pensamentos. E muitas vezes esse aglomerado de pensamentos, eles criam uma estrutura que mecanicamente opera, e faz juízo em relação ao mundo, faz escolhas em relação ao que esse corpo tem que fazer. Quando a gente desperta para isso e descobre que pode observar a mente, a gente pode começar a deliberar sobre os pensamentos da mente. Esse é o início da liberdade, do liberte-se. Eu percebo que a minha mente tem uma série de tendências, mas quando eu consigo observar essas tendências, quando eu não estou totalmente inconsciente de mim mesmo, eu já consigo muitas vezes mudar o meu destino. A mente kármica está me levando naquela direção, mas eu percebi isso e digo, não, isso não está de acordo com aquilo que eu sou, com a essência, eu vou na outra direção. E essa outra direção é Deus. A mente kármica sempre aponta para o mundo. Mas quando eu começo a deliberar sobre a mente kármica, vocês vão entender o que é isso mais adiante. Eu começo a voltar para Deus. E daí eu posso despertar o pensamento espontâneo. Vocês sabem o que significa espontâneo? Essa palavra, espontâneo, espontâneo significa aquilo que vem da própria vontade. Pensamento espontâneo é aquele pensamento que vem da vontade de Deus, da vontade daquilo que nós somos, que agora sim se manifesta através desse corpo. Então a gente tem que vencer os pensamentos impulsivos, vencer os pensamentos condicionados. A gente tem que aprender a deliberar sobre os pensamentos para que a gente possa despertar o pensamento espontâneo. Eu não vou me deter muito aqui, porque isso vai ficar claro mais adiante, vocês vão entender a importância desses comentários. Antes de entrar no aprofundamento sobre o karma, uma consideração importante, que é uma imagem preciosa. Sai Baba diz assim: considera o seu coração um cadeado e a sua mente uma chave. Você sabe que quando vira a chave para um lado, ela tranca. Quando vira para o outro, ela abre. Quando a gente vira a nossa mente para o mundo, a gente tranca o coração. Quando a gente vira a nossa mente para Deus, a gente abre o coração. Prisão tem a ver com trancado, libertação tem a ver com aberto. Rumi, o grande poeta,
do sofismo, ele diz, né, a porta da prisão está aberta. Por que vocês não saem? Por que vocês não saem? E a porta da prisão está sempre aberta, porque a prisão é uma ilusão. E compreendendo o karma, a gente não sai, mas a gente já se percebe do lado de fora, porque a prisão não é diferente de um sonho, a gente acorda. É melhor que a gente coloque assim, a gente acorda. Então vamos aprofundar nossa compreensão sobre o karma, de maneira bem pragmática, né? Eu vou dividir essa compreensão sobre o karma em 3 pontos. O primeiro ponto, o karma como fruto das ações. É a maneira mais superficial de se entender o karma, é preciosa e é verdadeira, mas é muito limitada. Tem a ver somente com a dimensão física. Depois a gente vai falar sobre o karma como a estrutura de pensamentos que precede as ações. E aí a gente já vai estar atuando no campo mental. E finalmente a gente vai falar sobre o karma como sentimento de eu que está por trás dos padrões mentais. Esse é o acesso para o mundo espiritual. Então eu vou iniciar agora falando sobre o karma como fruto das ações, que é a maneira mais comum de se compreender o karma. A maioria das pessoas, né, ficam presas nesse nível. E é legal quando eu falo, as pessoas estão presas nesse nível. O que quer dizer pessoa? Né? Vem de persona, personalidade, né? Máscara em grego. Então sim, a pessoa pode ficar presa num nível. Aquilo que eu sou nunca está preso, porque é livre por natureza. Então a maioria das pessoas está presa nesse nível. Quando a gente lê assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esse é o ensinamento sobre o karma. Isso é, né, tudo que eu estou passando hoje, né, tem relação com a minha maneira de pensar, falar e agir de ontem, do passado. Eu estou sempre colhendo aquilo que eu plantei. Mas o karma nunca, em hipótese alguma, jamais é um mecanismo punitivo. O karma é um mecanismo educador da natureza. O karma ajuda a gente a não seguir em pecado. E é importante que a gente saiba o que quer dizer pecado. Pecado quer dizer literalmente errar o alvo, nada mais, nada menos do que isso. E qual é o alvo da encarnação humana? É Deus. Definição de Sai Baba sobre pecado: pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, mas não com um peso de uma coisa horrível, né? Uma coisa trágica. Olhamos para isso de forma bem objetiva. Existem formas de pensar, de falar e de agir que nos afastam de Deus. Em que sentido? Né? Geram uma sensação cada vez mais intensa que nós somos afastados de Deus ou que nós somos diferentes de Deus. Então, isso é pecado. Então, sempre que a gente age dessa maneira, de alguma forma a natureza vai trazer para a gente uma situação que coloca a gente em desconforto. Mas por quê? Para que a gente reveja a nossa maneira de pensar, falar e agir e possa corrigir. Então o karma é um mecanismo do amor de Deus, para que a gente não se distancie dele, mas para que a gente volte para ele. Lembrando que por mais êxito que tenhamos nas nossas empreitadas mundanas, e mesmo que elas sejam nobres, o mundo não é real, o mundo é ilusório. Lembra do Asatoma, Sadgamaya, Tamasoma, Jorti, Gamaya, Mrichorma, Amritangamaya. Senhor, do real me conduz ao real, das trevas me conduz à luz e da morte à imortalidade. A gente esquece disso muito rápido. Então o karma é um mecanismo para que a gente não faça o contrário disso, para que a gente não invista tudo no irreal, para que a gente não fique envolto às trevas e para que a gente não se identifique com o ser mortal que é esse corpo, mas nós não somos esse corpo.
Então o karma é um mecanismo da natureza que vem do amor de Deus, tudo vem do amor de Deus para a nossa salvação. É interessante a gente pensar no karma como uma estrada que é ladeada por 2 elásticos bem grossos. E a gente deveria andar de forma impecável, isso é, sem errar o alvo, entre esses 2 elásticos. O nome disso é caminhar em Dharma. Dharma é aquilo que sustenta. Dharma são as leis cósmicas. O Dharma, né, viver em Dharma, é viver de acordo com a consciência divina. A gente deveria caminhar assim nessa vida. Mas quando a gente se desvia, a gente bate num desses elásticos. E se é um desvio pequenininho, a gente só empurra o elástico um pouquinho e ele joga a gente de volta para o caminho. Isso é o karma, né? Essa ação provocou tal reação. E se foi uma ação de desvio, né? Peraí, eu não estou feliz. Lembra? Felicidade é união com Deus. Né? Se eu estou infeliz, de alguma forma eu estou ficando mais esquecido de Deus. Então a natureza ajuda a gente a voltar para o caminho. Agora, se o desvio é muito grande, se eu insisto em empurrar o elástico para mais longe, para mais longe, para mais longe, para mais longe, quando ele me joga de volta para o caminho, é um movimento mais brusco, é um movimento mais incômodo ainda. E à medida que eu vou amadurecendo, eu vou ficando mais cuidadoso com a minha forma de pensar, falar e agir. Eu vou procurar andar de forma correta, de forma pura, de forma dhármica. Aí Swami diz assim: quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. A nossa caminhada vai ficando cada vez mais plena de significado. Isso não quer dizer que do lado de fora tudo passa a dar certo, não. Mas a paz e a felicidade, que é a nossa natureza primordial, começam a se evidenciar. A gente começa a ver sentido para tudo que existe. A gente vê que aquilo que às vezes a gente mais teme pode ser uma bênção divina. A gente pode entender também que às vezes aquilo que a gente mais deseja seria a nossa desgraça. Então a gente começa a confiar mesmo em Deus onipresente, à medida que a gente escolhe agir de acordo com o Dharma, ou com os seus ensinamentos, ou com aquilo que sustenta a consciência da vida que nós somos. É interessante, a gente de vez em quando diz assim: eu tenho medo de perder a vida. Aí eu pergunto para vocês: então me mostra a sua vida. Me mostra a sua vida que você tem medo de perder. Se eu falar para você: esse papel é meu e eu posso perder. Mas quando eu digo assim: eu tenho medo de perder a vida, eu posso mostrar a vida para vocês? Não posso, porque eu sou a própria vida. Eu sou a vida. Mas quando surge a ilusão do ego, e a gente vai chegar nela daqui a pouquinho, quando eu não mais me percebo como sendo o ser espiritual, a própria vida, e me identifico com o ego, eu passo a ter medo de perder a vida. E esse medo é um horror. A gente vai caminhando nessa abordagem de hoje para o destemor. Destemor é quando eu me percebo de acordo com aquilo que eu sou, a própria vida. Se eu sou a própria vida, eu sou imortal, eu não tenho mais medo de nada. Então o primeiro passo é esse. Eu compreendendo o karma, como efeito produzido pelas ações anteriores, eu começo a ficar muito atento às minhas escolhas. E começo a escolher de acordo com as leis divinas. Talvez no primeiro momento, acessando isso através dos livros sagrados, dos ensinamentos dos grandes gurus, dos grandes mestres. Mas a gente encontra aqui um desafio. Se a nossa compreensão para por aí, a gente vai encontrar aqui um grande desafio. Muitas vezes nós não conseguimos estar à altura desse ideal. Muitas vezes a gente concorda, ok, o ideal seria que eu agisse, que eu pensasse de determinada forma. Mas isso não é o bastante.
continuam surgindo pensamentos diferentes e, mais do que isso, eu continuo agindo de forma diferente. Alguns exemplos: a gente abre o Evangelho e ouve assim de Jesus: perdoe 70 vezes 7. Ama teu inimigo, reza por quem te persegue. Eu quero alinhar a mente humana com a mente divina. Eu quero viver em Dharma, mas não consigo. Eu já tenho essa compreensão. Não vai ser legal se eu agir diferente. Agir diferente disso é pecado, né? Amar aproxima de Deus. Ser violento afasta. Então eu faço votos de não ser violento, mas de vez em quando a violência explode, seja falando alto, seja contando uma mentira que prejudica alguém, seja através de uma violência física mesmo. Deixar um hábito. Vou ao médico, o médico diz assim: olha o açúcar no seu sangue, é muito alto. Eu sei que o exame está certo, eu sei que o médico é competente, a orientação dele está perfeita. Aí eu chego em casa, abro a geladeira, tem aquele pudim de leite condensado de ontem. E aí? E aí? Eu começo a entender o que é o karma. Eu começo a entender o que é esse pensamento impulsivo do ir direto pegar o pudim, colocar na boca e, né, o instinto pedindo prazer aparentemente me obrigou a fazer isso. E se eu venço isso, eu percebo o pensamento condicionado. Não, mas isso é tão gostoso, eu deixo para começar a dieta amanhã. Até meia hora eu não sabia do resultado desse exame, não estou sentindo nada. O problema é que no dia seguinte vai acontecer a mesma coisa. E no outro dia acontece a mesma coisa. Aonde eu quero chegar? É importante essa abordagem. Karma como fruto de nossas ações. Né? Karma sendo definido como o efeito produzido pelas nossas ações anteriores. A gente compreende que a gente tem que começar a fazer melhores escolhas, né? Escolhas de acordo com a nossa meta dessa vida, que é o despertar espiritual. Mas isso não me liberta. Isso me ajuda muito, me ajuda a melhorar como ser humano, me ajuda a nortear algumas ações, mas isso não liberta. Isso por si só não liberta. A gente tem que ir na direção de moksha. Moksha é a libertação. A grande maioria dos seres humanos, mesmo dentro de uma instituição espiritual, mesmo sendo praticantes sinceros, ainda está presa nessa condição. Porque não tem como aspiração a liberação, a iluminação, conhecer Deus, como prefiram falar. A aspiração ainda é mundana. E mundano, mais uma vez, não é pejorativo. Mundano quer dizer, o objetivo tem relação com o mundo. E quando a gente volta a nossa mente para o mundo, o que acontece com o coração? Ele fecha. Ele fecha. E a gente aqui quer abrir o coração. Não percam essa aspiração. Eu estou encarnado para despertar a consciência do eu sou, ou consciência divina, se você preferir. Então essa é a nossa primeira abordagem, o karma como fruto das ações. Mas a gente já viu que ela não liberta, ela tem a sua importância, né? Ajuda até mesmo o ser humano a sair de uma condição da animalidade, começar a despertar uma condição mais humana. É muito importante que saibamos disso. O Sai Baba diz que o fato de estarmos num corpo humano não nos confere o título de seres humanos. O ser humano é aquela pessoa que pratica o bem. Swami diz que tem almas em corpos humanos se comportando piores do que animais selvagens. E diga-se de passagem, um animal selvagem está no seu dharma quando age como um animal selvagem. Ele não está errado. Mas nós, no corpo humano, não podemos agir como animais selvagens. Essa primeira abordagem do Dharma ajuda a gente a minimizar bem isso. Mas a gente não se liberta. Então a gente tem que ir para um olhar um pouquinho mais profundo, né?
E esse olhar diz o seguinte: compreender que o próprio desejo é fruto do karma. Muitas vezes a gente entende assim: de acordo com a maneira como a gente deseja, né, vão vir os resultados. Então eu vou plantar de acordo com a maneira que eu estou desejando e eu vou colher os resultados daquilo que eu plantei. Mas a gente não se dá conta que por trás desses desejos que são conscientes para nós, ou por trás desses impulsos, ou por trás desses condicionamentos, existe uma estrutura mental mais sutil que está gerando isso, que é a fonte desses pensamentos conscientes que temos como desejos, impulsos. Mas isso é totalmente inconsciente para a gente. E a gente tem que atuar aí. A gente vai começar a se perceber livre do karma quando a gente compreende isso, que estrutura é essa, quando a gente consegue observar isso para deliberar sobre isso. No primeiro nível, simplesmente karma como fruto das nossas ações. A gente ainda fica muito preso ao pensamento impulsivo e condicionado, trabalhando nesse nível, para purificar o que puder purificar aí. É um passo importante. Mas depois eu tenho que compreender isso. Eu tenho que dar um passo a mais. Eu tenho que entender por que a mente do Carlos Henrique funciona diferente da mente do Rafael, que funciona diferente da mente da Heloísa. Por que os pensamentos que surgem para o Carlos Henrique são diferentes dos pensamentos que surgem para o Rafael, que são diferentes dos pensamentos que surgem para a Heloísa? Porque dentro da nossa mente, além desses pensamentos dos quais tomamos consciência, existe uma estrutura de pensamentos mais sutis que gera esses pensamentos. A gente tem que descobrir isso. Primeiro passo: como surge essa estrutura? A partir do contato dos 5 sentidos com o mundo, principalmente a visão e a audição. A gente, desde pequenininho, a gente recebe muitos estímulos do mundo através dos 5 sentidos, desde a barriga da mamãe. Então, tudo aquilo que a gente está ouvindo, sentindo, depois que sai da barriga, vendo, tocando, vai gerando impressão mental. E vai gerando um senso de verdades, de crenças, de paradigmas. Só que a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta que isso está acontecendo. E depois a gente vai operar a partir disso. Só que sem perceber isso. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que isso se torne mais claro. O karma não é simplesmente fruto do desejo. O próprio desejo é um fruto do karma, de um karma mais sutil. Então vamos supor, uma pessoa que ouviu assim desde a barriga da mamãe: a nossa religião é a única que salva. Ou é impossível viver de forma saudável sem comer carne. Ou a cor da minha pele me faz superior a pessoas que têm uma cor de pele diferente. Muitas vezes, e talvez alguns de nós tenham passado por alguma dessa. Muitas vezes isso a gente ouve desde a barriga da mamãe. Depois que sai da barriga da mamãe, a gente ouve isso às vezes dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos. Isso é reforçado na escola. A minha religião é a única que salva, eu não posso viver sem comer carne, a cor da minha pele me faz superior às pessoas que têm a cor da pele diferente. Aí quando eu sou um adolescente, aí quando eu sou um adulto, os pensamentos que surgem automáticos, condicionados, mecânicos, são, quando eu vejo uma religião diferente, a minha é superior. Aquela ali, de repente, tem até alguma coisa boa, mas não é a verdadeira. Quando eu vejo um sujeito que não come carne,
Paulo, essa pessoa pode até estar imbuída de um bom propósito, mas ela tem que entender que isso faz parte da cadeia alimentar. Eu sou um animal superior, né? Essa pessoa vai adoecer. Eu passei uma situação muito interessante com uma pessoa que pensa assim, né? Quando o professor Hermógenes faleceu, aos 94 anos, essa pessoa me falou, viu? Não comia carne. A gente vê que não tem nenhum raciocínio. O homem morreu com 94 anos, fugindo totalmente à nossa média. E imediatamente a mente fez uma associação, porque está sempre reagindo a alguma coisa que não está de acordo com esse sistema de crença que é inconsciente, né? Ou uma pessoa que tem extrema dificuldade de lidar com alguém com a cor diferente, porque se acha superior. É importante, eu trouxe esse exemplo porque o nosso país não é um país racista, é um país extremamente racista, não é pouco racista. Há coisa de 100 anos, isso é nada, existiam escravos no nosso país. Então isso está muito entranhado ainda em nós. Mas vejam que interessante, a gente está buscando compreender o karma num nível um pouquinho mais profundo. A gente não se dá conta que existe uma estrutura sutil de crenças, paradigmas, entre aspas, verdades, que estão fazendo com que surjam esses pensamentos na nossa mente. Então, quando a gente atua só naquela primeira instância de compreensão do karma, né, eu não vou além disso. Né? Então eu busco assim, ok, eu sou superior a alguém que tem a cor diferente, mas eu vou buscar respeitar, mesmo assim eu vou buscar respeitar. Ou então é lei, né? Se eu não me cuidar, eu vou preso. Ou não, realmente eu sou uma pessoa não violenta, eu não vou admitir que faça uma coisa violenta com ele. Mas dentro de mim, sem que eu perceba, ainda parece justo que uma pessoa de cor diferente não seja tratada igual. Eu estou tentando me conter. Essa é aquela primeira instância de compreensão do karma. Mas eu não desfiz a estrutura que geram esses pensamentos. Gostemos ou não, né, dos movimentos veganos, quando a gente olha para a abordagem deles em relação a você pratica ahimsa, não violência, então vejam que espaço os animais para chegar no seu prato, ou mesmo o leite. E quando a gente vai olhar para isso, é pior que qualquer filme de terror. Mas muitas vezes dentro de nós existe essa crença, eu vou enfraquecer se eu deixar de comer coisas de procedência animal. E a gente está resistindo àquela verdade. A gente não se abre para isso. Né? Encontramos várias justificativas, né, para tentar equilibrar isso, ser não violento com uma alimentação animal, mas não existe nenhuma justificativa verdadeira, né? Porque a verdade é que nesse instante, de acordo com o nível de consciência que podemos acessar, a gente deve deixar a alimentação animal. Isso o coração de cada um vai falar se a gente tiver coragem. O que é coragem? É agir com o coração. E agir com o coração é ir além do karma. Ir além do karma é ir além da mente. E para ir além da mente, a gente tem que conseguir perceber a mente nesse nível. A minha religião é melhor que a sua. Muitas pessoas não repetem isso por maldade. Mas não se dão conta que também não tem nenhum raciocínio, não tem nenhuma reflexão, não tem nenhuma deliberação aí. Ela ouviu isso do pai, da mãe, do professor, né, de algum sacerdote, né, está no livro que ela leu, está no vídeo que ela assiste, e para ela é espontâneo. Então ela pega todos os ensinamentos e tenta enquadrar embaixo disso. Ok, eu vou respeitar, né, o estado que eu vivo é laico, então, né, eu tenho que conviver com. A gente lê Swami Vivekananda, leiam Swami Vivekananda, né? E essa é uma orientação do próprio Sai Baba. Sai Baba diz assim, no Palavra de Satyasai número 1, né? Eu acho que ele diz isso na década de 60. Num futuro próximo nascerão muitos jovens como Swami Vivekananda, Viveka, discernimento, Ananda, bem-aventurança, muitos jovens com um discernimento bem-aventurado. Swami Vivekananda diz assim,
nós não devemos ficar presos nessa ideia de tolerância religiosa. Essa é aquela primeira instância do karma. Quando eu só compreendo o karma como fruto das minhas ações, ou pensamentos, palavras e ações. Então essa é a orientação. A gente deve ir além dessa ideia de tolerância religiosa. Isso ainda não é bom. Espera aí. Você está falando que não deve haver tolerância religiosa? Quando eu tolero o outro é porque eu digo que o outro não é bom. Eu tolero. Swami Vivekananda diz assim: deve haver aceitação religiosa. Aceitação religiosa. E talvez a gente possa ir além. Deve haver mútua admiração religiosa. Agora vocês vão compreender com mais facilidade essa estrutura de pensamentos, esse sistema de crenças, paradigmas, verdades, o como a gente tem que conseguir penetrar neles, né, para poder questioná-los. Quantas pessoas ainda não vivem nesse nível da tolerância religiosa, que é muito melhor que a intolerância, claro, mas esse é aquele que compreende o karma de forma superficial. Eu não quero um efeito ruim para a minha ação. Eu sei que se eu brigar, não vai ser bom. Vai gerar desarmonia, de repente eu estou contra a lei, eu vou me aborrecer com o meu vizinho. Então eu tolero. Eu troco a intolerância por tolerância. Mas existe um pensamento mais sutil que eu não consigo acessar, que está me dizendo o tempo todo: você é superior, o outro é inferior. Se eu quero ter aceitação e admiração, eu tenho que perceber isso. E eu tenho que transformar isso. Como eu percebo e transformo? Além de estar estudando as escrituras, eu tenho que desenvolver a habilidade de observar a minha mente. Eu tenho que desenvolver a habilidade de observar os meus pensamentos. Se eu tenho essa habilidade de observar os meus pensamentos, e se através das escrituras sagradas, dos ensinamentos dos grandes gurus, eu sei em que direção eu devo levar essa mente, aí eu começo a mudar a direção do destino. O karma não proclama que nós somos presos, pelo contrário, mas que nós somos livres. Mas a gente só vai realmente vivenciar isso quando a gente começar a se libertar da identificação com a mente. Nós não somos os nossos pensamentos. Depois do lanche, na abertura da segunda sessão, a gente vai falar um pouquinho de meditação e fazer uma prática, para que todo mundo possa sentir esse gostinho. Eu não sou a minha mente. Eu sou aquilo que pode testemunhar a mente. E quando eu estou testemunhando a mente, eu posso perceber esse sistema de crenças, pseudo-verdades, paradigmas, impressões mentais, impulsos. E eu posso deliberar. Agora é pensamento deliberado. E de repente vem o esclarecimento. Não, peraí. A mensagem do Buda não é diferente da mensagem do Cristo, que não é diferente da mensagem de Baba, que não é diferente da mensagem de Krishna. Aí surge uma mente como a do professor Hermógenes, por exemplo. Pedi a bênção a Krishna e o Cristo me abençoou. Orei ao Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. Isso vem de uma mente muito pura, de um coração muito nobre, que foi seguindo nessa direção. Era um militar totalmente envolvido com a normose. O que a maioria faz é a norma, é natural. Então, tomava ali o seu golinho de cerveja, fumava, perdia muito tempo com conversas que não são as mais valiosas, e de repente, através do yoga, começa a despertar mesmo. E começa a questionar as suas próprias crenças. E aquele militar, professor, de repente se transforma, eu acho que ele não gostaria de ouvir isso, mas num líder espiritual. Quantas pessoas não norteiam as suas vidas a partir dos ensinamentos do professor Hermógenes?
ele desenvolveu essa habilidade de deliberar sobre os próprios pensamentos, observar a mente, perceber aquilo que está de acordo com o Dharma e aquilo que está em desacordo. Se está em desacordo, eu não sigo. Se está em acordo, eu sigo. Ele começou a vivenciar isso que todos nós podemos vivenciar, que é essa liberdade em relação à mente. Eu gostaria de trazer para vocês assim uma fórmula para facilitar essa compreensão. A gente pode chamar isso de o software da mente, assim, a programação, o programa da mente. Esse programa tem 3 nomes: Sanskaras, Vasanas e Karma. Sanskaras são as impressões mentais, que podemos chamar de memória também. Okay? Vasanas, os impulsos ou os desejos, e Karma, a ação. Então, da nossa memória surgem os desejos e dos desejos surgem as ações. Geralmente estamos conscientes dos desejos que surgem, dos vasanas, mas a gente não percebe os sanskaras, que são essa estrutura que eu estou falando, essas impressões na nossa mente, que vem desde a barriga da mamãe, em verdade desde muitas vidas passadas, mas a abordagem de libertação não muda, independente. Eu só acredito nessa encarnação ou em milhares de outras, porque são milhares, de acordo com Sai Baba, não muda. Uma vez um médico falou assim para o Sai Baba, um médico que era ateu, super egocentrado, ele teve algumas graças com o Sai Baba na Índia, virou devoto dele, e falou assim: Swami, eu devo ter feito algo de extraordinário na vida passada para estar na sua presença, porque nessa vida não foi. Aí o Sai Baba falou: não foi nessa vida nem na passada, mas em centenas de vidas lá atrás. Mas independente disso, sejam vidas passadas ou seja somente o período dessa vida, a nossa mente é bombardeada por impressões, por sanskaras, que geram essas ideias: minha religião é a única que salva, eu não vivo sem carne, minha cor é superior, e assim por diante. E daí surgem os vasanas, os desejos que vão estar de acordo com essa estrutura. E daí surge a ação. Então esse é o programa da mente. E como essa mente é programada? A partir do contato dos 5 sentidos com o mundo exterior. Era o que eu estava falando no início dessa sessão de ensinamentos. Tudo que eu vejo, ouço, toco, sinto gosto, sinto cheiro, deixa uma impressão na minha mente, vai gerando essa estrutura. E a partir dessas impressões, os impulsos, os desejos para que eu consiga obter aquilo que dá prazer, que eu acho que me faz feliz, e para evitar aquilo que é ruim. E a partir daí, a ação. Então, um conselho para vocês, que quem dá é Sai Baba. Vivam em satsang. Vivam em satsang. Satsang para Sai Baba não é só aquele encontro onde a gente canta para Deus, medita, estuda a mensagem, mas Sai Baba define satsang também como boas companhias. Vivam sempre cercados de pessoas boas, que têm o mesmo propósito, o mesmo ideal, que é despertar a consciência divina. Por quê? Porque vivendo no meio dessas pessoas, sendo uma dessas pessoas, a sua mente vai receber esse estímulo o tempo todo, e essa vai ser a sua marca mental. A partir daí, os desejos vão nessa direção e a sua ação acompanha. Isso facilita muito. Sai Baba diz assim também: alimento não é somente aquilo que você ingere pela boca para alimentar o corpo, o que já é muito relevante, porque Swami diz que a nossa mente se constitui a partir do alimento físico. Mas Swami diz que alimento é tudo aquilo que a gente ingere através dos 5 sentidos. Então ele diz: cuida do que você está olhando, cuida do que você está ouvindo, porque isso tudo está deixando marca na sua mente, e sem você perceber, essa marca vai começar a gerar os seus desejos, e de repente você está sendo arrastado por isso. Então essa é uma forma da gente tanto se prevenir
de gerar uma estrutura mental negativa e, ao mesmo tempo, de facilitar que a gente gere uma estrutura mental positiva. E isso é karma. Essa escolha é uma ação. Eu escolho o que não ouvir, o que não olhar, com quem não conversar. Eu escolho também o que eu vou olhar, o que eu vou ouvir, com quem eu vou conversar. Então, não é aleatória essa estrutura mental que vai ser a fonte dos desejos que levam a gente para a palavra e para a ação. Então é muito importante essa compreensão. E mais uma vez, através do sadhana, a gente desenvolvendo essa habilidade de perceber o que a mente está pensando, estando cada vez menos identificados com essa mente, isso é, eu não me confundo mais com esses pensamentos, eu sou aquele que observa os pensamentos, a testemunha dos pensamentos, e eu vou experimentando que, em verdade, eu não estou preso a esses pensamentos. Eu sou o ser livre que pode deliberar segui-los ou não. Mas a gente vai além disso também. É muito importante que a gente compreenda ainda uma terceira instância. Eu falei para vocês que a gente começa a ter algum, porque é impossível o controle total, mas algum controle sobre a vida no campo físico, no mundo físico, quando a gente compreende a primeira instância. Deixa eu escolher bem para que o resultado seja bom. Nessa segunda instância, eu começo a perceber que eu preciso transformar, a fonte dos desejos. Agora eu estou começando a obter algum controle no nível mental. Eu estou transformando de fato essa mente para que surjam outros desejos. Os desejos que vão me levar a Deus, principalmente o desejo de realizar Deus nessa vida. Mas agora a gente precisa abrir as portas para o mundo espiritual. A gente ainda está no campo mental. A gente precisa abrir as portas para o mundo espiritual. E é aí que vem a compreensão mais importante. Ainda persiste, mesmo dentro dessa prática, onde eu observo a mente sem me identificar com ela e delibero sobre os pensamentos, um sentimento de eu. Eu separado de Deus. Um eu personalizado que é separado dos outros. Um eu Carlos Henrique, por exemplo. Ou até mesmo se eu quiser falar eu sou um espírito, mas ainda isso é só um pensamento, eu sou um espírito. Eu ainda não estou experimentando ser um espírito. E é muito importante nessa hora que eu me desiluda, porque aqui a gente encontra a raiz da ilusão, que é esse sentimento equivocado que eu sou separado de Deus, que eu sou diferente de Deus. E para isso, uma historinha que alguns aqui já ouviram, mas vale a pena ouvir mais uma vez. Porque para muitas pessoas, essa talvez seja a grande trava para uma verdadeira experiência espiritual. O que eu estou chamando de verdadeira experiência espiritual é para o perceber-se como espírito, perceber-se, sentir-se. Sai Baba diz que o verdadeiro Gnani, que o verdadeiro sábio, não é aquele que fala com facilidade de uma palestra, que cita as escrituras, com aquela memória, Bhagavad Gita, capítulo 2, ensinamento número 62. Não. O verdadeiro sábio é aquele que saboreia Deus. A palavra sabedoria vem da mesma raiz do verbo saborear. Então o sábio é aquele que saboreia Deus. Pode ter um sujeito que pega uma laranja, mostra para vocês e começa a falar, como é bonita a cor dessa laranja, essa laranja tem essas propriedades nutricionais,
né? Essa laranja vem de uma árvore que dá com mais facilidade num país que tem determinado clima, mas de repente esse sujeito nunca sentiu o gosto da laranja, porque a gente só vai sentir o gosto da laranja se a gente sentir na língua e mastigar. Então agora a gente fala de verdadeira experiência espiritual, né? Perceber-se como espírito, saborear ser um espírito, estar totalmente desiludido. Eu não sou essa mente, eu não sou esse corpo. Aquilo que eu sou não se limita ao mundo, não se limita aos pensamentos. E a gente tem que ir além dessa noção de eu fulano de tal. Até o eu estou meditando bem. Nesse instante eu estou observando a mente, eu não me envolvo com os pensamentos, eu vivencio uma paz tremenda. Tem um eu, tem uma identidade. É muito importante que a gente vá além de qualquer identidade particular, porque essa identidade sempre vai ser a fonte para o nascimento de novos desejos e para o envolvimento no mundo. Sai Baba chega a falar assim: mesmo aqueles que já atingiram o moksha, que se liberaram mesmo da identificação com o corpo, da confusão mental, mas que ainda não se fundiram, né? Moksha é a liberação, mas não é a iluminação ainda, mas que ainda não se fundiram comigo, esses ainda correm o risco de voltar para a confusão. E a gente tem que transcender essa noção de eu separado. Então, a gente deve compreender que existe algo que precede aquela estrutura de a minha religião é melhor, eu não posso viver sem comer carne, a minha cor é superior, e qualquer outro exemplo nesse sentido, que é uma sensação de eu ligado à identidade, né? O eu, pai de família, vou dar carne para os meus filhos. Ou eu, pai de família, entendi que não preciso dar carne para os meus filhos. Percebe que num primeiro momento a pessoa está identificada com essa crença, não se vive sem carne. Num segundo momento, a pessoa, o pai, né, o pai da criança, conseguiu se desiludir dessa crença, mas ainda tem um eu. Ela ainda se sente um eu separado. De repente a pessoa diz: eu sou superior àquela pessoa de cor diferente. Eu não sou superior a ninguém, todos somos iguais. Agora eu percebi isso. Eu consegui me liberar daquele karma, mas não me liberei da sensação de eu vivendo uma história nesse sentido mundano. Eu preciso ir além disso. Eu preciso ir além disso. Eu preciso ir além de mim mesmo. Então a historinha que eu falei, que vou contar para vocês, utilizando esse corpo aqui, mas de forma bem caricaturada. Existe essa palavra, caricaturada? É a seguinte: esse corpo surgiu nesse planeta, saindo da barriga da mãe, há um pouquinho mais de 43 anos, na cidade de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. E no dia seguinte saiu da maternidade e foi levado pelos pais biológicos para casa. E dentro de casa, esse corpo foi chamado de Carlos Henrique. Esse corpo com 4, 5 anos de idade via aquela euforia do Flamengo sendo campeão mundial. É Zico o melhor jogador do mundo. Coisa que vai se repetir agora, inclusive. E de repente a mente está recebendo essas informações, lembram? Através da visão, da audição. Então, Carlos Henrique, flamenguista. Os pais biológicos desse corpo repetiam assim: o Papa é o líder máximo espiritual desse planeta, ele é o representante do Cristo, e Cristo é Deus. Não existe nenhum outro Deus, só Cristo. Ficou gravado aqui. Então esse corpo diz: eu sou católico, né? E todos os dias toca samba nessa casa. Muitos dias na semana tem feijoada. Então, de repente, quando esse corpo vai crescendo e perguntam assim: quem é você? Qual é a resposta?
Eu sou o Carlos Henrique, flamenguista, que gosta de samba, que gosta de feijoada. Então, Carlos Henrique, católico, flamenguista, filho de Ângela e Carlos Henrique. Isso é identidade. Eu estou falando agora de transcender a essas identidades, né? Na instância anterior, eu transcendo aos desejos das identidades, mas ainda tem as identidades no nível ainda mais sutil, que estão por trás desses desejos. Eu não sou o Carlos Henrique flamenguista que gosta de samba, católico. Eu nunca fui nada disso. E todos vocês têm uma história semelhante à minha. Não que o conteúdo tenha que ser igual, mas todos vocês surgiram no mundo, né, saindo da barriga de uma mulher e receberam essas influências ficaram gravadas nas suas mentes, e a partir daí a identificação com essas ideias. Eu sou a fulana que tenho essa ideologia política e assim por diante. Né? Gosto desse esporte, eu gosto desse tipo de arte, de repente eu sou uma artista. Imaginem, esse corpo há 43 anos saindo da barriga da mesma mulher, só que em vez de ir para a casa dos pais biológicos, esse corpo é levado, seja dado para adoção, sequestrado ou por engano, isso tanto faz, mas é levado por um casal italiano para a Itália, e chamam esse corpo de Giovanni, e falam que o melhor time é o Inter de Milão, o melhor prato a macarronada, a melhor música a ópera. 43 anos depois, agora, esse corpo chega diante de vocês. Esse corpo, olá, eu sou o Giovanni, eu sou o Carlos Henrique, brasileiro, flamenguista, católico, que adora o samba. Teria essa possibilidade? Nenhuma, zero. Eu falaria, eu sou o Giovanni, adoro ópera. Querem comer uma macarronada? Onde é que tem um restaurante com um bom macarrão? Eu não sou nem o Carlos Henrique, nem o Giovanni. Aquilo que eu sou transcende isso tudo. Em algum momento, a gente só vai entender isso quando perceber aquilo que a gente é. Não adianta tentar entender de baixo para cima, a gente só pode entender de cima para baixo. Mas em algum momento, aquilo que eu sou escolheu fazer essa brincadeira, essa grande lila. Krishna na Bhagavad Gita diz: meu Maya, minha ilusão. Maya também é divino, é uma brincadeira divina, né? Onde Deus busca se relembrar dele mesmo. Imagina uma onda que esqueceu que é água e acha que é só onda. Quando uma onda lembra que é água, ela lembra dela mesma, não existe diferença da onda para a água. E quero defender essa forma, quero defender essa identidade. Eu não consigo acessar a essência. Vocês compreendem isso? É importante que a gente se abra para isso. O professor Hermógenes diz que esse é o verdadeiro Vairagya. Vairagya quer dizer desapego. Esse é o verdadeiro desapego. É quando eu vou me desapegar, deixar de estar apegado a uma pseudo-identidade, a um sentimento de eu que não corresponde àquilo que eu sou. E por que esse sentimento de eu acaba sendo a raiz dos desejos e depois com o envolvimento com o mundo? Porque se eu sou flamenguista, eu estou feliz se o Flamengo for campeão, e triste se não é campeão. Se eu sou católico e acredito que essa seja a melhor coisa do mundo, a única que realmente vale, eu estou sempre buscando evitar aquela pessoa que pratica uma religião afro. Eu tenho uma história muito legal com isso. Há poucos anos, eu identifiquei que passando por uns despachos, né, algumas representações assim de religiões afros, eu me assustava um pouco, eu me sentia mal. No plano intelectual tinha uma aceitação, tá bem, mas eu me sentia mal. O que tinha por trás disso? Uma crença. Eu ouvi muitas vezes lá atrás, né, que tudo que vem essas religiões que vêm da África são macumba, são... Qual era a solução para isso? Uma das soluções possíveis: ir para um terreiro. Tive a alegria de ir a um terreiro de Umbanda.
né, e conversar com o preto velho, e conversar com os participantes, e ver o que tem por trás, abalar essa estrutura mental. De repente eu falo, caramba, essas pessoas estão aqui praticando algo belíssimo, né? Tão belo quanto aquilo que eu pratico, um local onde eu me sinto bem. Mas se eu estou preso a uma dessas identidades, a identidade não deixa esse movimento acontecer. Então é importante que a gente se abra para pensar assim, aquilo que eu sou é liberdade pura.